Informações para a gente sobre uma recomendação do Ministério Público aqui de Santa Catarina para a Casan. E aí a Casan se comprometeu a fazer o que o Ministério Público pediu, um verdadeiro diagnóstico da rede de água, da rede de esgoto aqui da nossa capital. Paulo Miller tem todas as informações para a gente. Paulo, o que o Ministério Público quer? Por que desse diagnóstico? Márcia, a gente precisa só deixar claro, né, que quando o Ministério Público faz uma recomendação, por exemplo, né, a gente vem falando já sobre isso, para as pessoas entenderem mais ou menos o ponto de vista jurídico, né, o Ministério Público ele faz uma recomendação, né, isso não significa que, por exemplo, a empresa ela precisa acatar isso, mas se a empresa não acatar, ou a instituição, ou a pessoa, né, que tiver essa recomendação direcionada a não acatar, daí o Ministério Público pode ir na Justiça. Então é mais fácil aí entrar num acordo e tentar seguir aquilo que o Ministério Público está fazendo para evitar a judicialização. E foi isso que a Casan fez agora, porque o Ministério Público tinha dado um prazo aí de 5 dias para a Casan responder a esse documento, né, se acataria ou não as recomendações, se não ia judicializar. E o motivo é o que a gente já conhece e já mostramos muito aqui no SC no Ar, viu, Márcia? Rompimento de adutoras aqui em Florianópolis, tubulação com vazamento, problema bastante recorrente, e daí dá um problema, né, generalizado, né, todo mundo, né, porque rompe uma adutora, quem precisa, por exemplo, se deslocar no horário de pico para o trabalho acaba se comprometendo. A gente mostrou, né, aquela vez ali na frente da passarela Nego Querido, na Avenida Paulo Fontes, o transtorno que causou na cidade aquele rompimento da adutora, né. Então, além disso, a falta de água, né, as pessoas ficam sem água em casa, então não tem o serviço prestado, mas acabam tendo que pagar toda essa conta. Então, o Ministério Público pediu que a Casan faça um diagnóstico completo, viu, de toda a situação da rede de abastecimento de água aqui em Florianópolis e também do esgotamento da rede de esgoto que pertence à Casan, porque o serviço é da Casan aqui na capital do estado, faça esse diagnóstico. Esse diagnóstico, a Casan tem 1 ano para apresentar para o Ministério Público de Santa Catarina, mas em 30 dias o Ministério Público pediu outras informações. Então, em 30 dias, a Casan deve apresentar para o Ministério Público a quantidade por bairro e por região dos vazamentos, de ocorrência de vazamento, de rompimento ou desabastecimento na rede de abastecimento de água, isso desse ano. Então, em 30 dias tem que fazer esse levantamento. Os protocolos também que a Casan acabou adotando, né, depois que esse vazamento ou rompimento aconteceu, né, quanto tempo demorou para responder, o que a Casan fez para resolver esse problema e uma cópia também do convênio entre a Casan e a Prefeitura de Florianópolis, né, que fala ali com relação ao ressarcimento de danos gerados ao munícipe em caso de vazamento e também de rompimento da adutora. A Casan, como eu falei, ela tinha 5 dias para responder esse documento, acabou respondendo antes, viu, Márcio, um pouquinho antes do prazo encerrar e disse que vai acatar essas recomendações, vai fazer o diagnóstico e vai fazer encaminhar essas respostas aí em 30 dias, né, desse quantitativo ali, dessas estatísticas que o Ministério Público quer saber, até para depois também ter uma noção, né, do tamanho do problema que a gente já sabe que é bastante complicado, viu? Pois é, a gente já sabe, a Casan não sabe. A Casan precisa que o Ministério Público peça para ela fazer o diagnóstico. É uma pena que o Ministério Público tenha que pedir, né? A Casan tinha que saber, até para poder evitar todos os problemas que a gente enfrenta aqui todos os dias e divide com vocês, nossos telespectadores. Enfim, daqui a pouquinho a Carol Carvalho vai vir lá do sul do estado também, falando que a Câmara de Vereadores lá de Criciúma está cobrando da Casan uma posição com relação à medição de ar na conta. Os vereadores desconfiam que as pessoas pagam ar na conta da água. Mas esse é o assunto daqui a pouquinho a Carol Carvalho traz para a gente lá de Criciúma. Paulo Miller, claro, não preciso nem te pedir, a gente vai continuar acompanhando essa questão do diagnóstico da situação aqui em Florianópolis e dividindo com o nosso telespectador.